Você já parou para pensar no que realmente paira no ar da sua casa? Aquela sensação invisível de peso no peito, como se as paredes carregassem segredos não ditos, uma inquietude que se instala mesmo nos momentos de silêncio? Não é só cansaço do dia a dia ou contas acumuladas. É algo mais profundo, um clima espiritual que envolve todos sob o mesmo teto. Imagine se palavras simples, repetidas como hábitos, pudessem abrir brechas para forças contrárias à paz de Deus. Santa Teresa de Ávila, essa mestra iluminada do século XVI, com sua sabedoria que ainda hoje toca almas sedentas de renovação, nos revela essa verdade. O coração de um lar se constrói ou se desfaz pelo que sai dos lábios de quem o habita. Permita-me guiá-lo nessa reflexão como em uma homilia íntima para o seu cotidiano. Feche os olhos por um instante e escute as vozes da sua casa. Elas transbordam afeto ou carregam sombras? A tradição espiritual, tão cara a Santa Teresa, nos ensina que cada lar é um templo doméstico, com sua face visível, os cômodos, as rotinas, os sorrisos, e uma face invisível, o espírito que ali respira. Visitantes sentem isso ao cruzar a porta, paz que acolhe ou opressão que sufoca. E o que define esse mistério? Não tijolos ou finanças, mas as palavras tecidas dia após dia, com intenção ou descuido. Hoje, inspirados na profunda vigilância que Santa Teresa propõe em seu caminho de perfeição, vamos desvelar 5 expressões que o inimigo espiritual sussurra para se infiltrar nos lares, corroendo a harmonia divina. Ela nos exorta a guardar os pensamentos, os afetos e, sobretudo, a língua, pois sem a graça, ela se torna porta franca para influências nefastas. Você não chegou aqui por acaso. O Espírito Santo o trouxe, sabendo que seu coração anseia transformação. Vamos juntos purificar esse santuário familiar, confiando no poder renovador de Deus. Comece comigo essa jornada pela primeira dessas palavras venenosas: ódio. Ah, como ela se alastra disfarçada. Eu te odeio. Odeio esse emprego. Odeio quando você faz isso. Às vezes explode em raiva, outras se esconde em piadas ou queixas rotineiras. Mas o Evangelho de Mateus nos alerta com clareza: do que há em abundância no coração, fala a boca. Quando o ódio vira linguagem cotidiana, o coração se petrifica aos poucos, sem alarde, mas com marcas eternas na alma familiar. Santa Teresa, em toda sua obra, clama pela caridade viva, concreto amor ao próximo. Sem ela, não há ascensão espiritual. Expanda esse olhar, reflita como o ódio afasta a presença do Senhor, transformando o lar em campo de batalha interior. Para elevar nossa alma nessa meditação, pense na elevação da Eucaristia durante a Santa Missa. Quando o sacerdote ergue o pão e o vinho consagrados, nossos corações se levantam em adoração, tocando o céu em silêncio reverente. Assim deve ser em casa. Erga suas palavras como hóstias de amor, oferecendo-as a Deus para que o Espírito desça e dissipe as trevas, renovando o templo doméstico com graça sacrossanta. Agora, avance comigo para as próximas palavras, com olhos vigilantes e coração aberto à misericórdia. Santa Teresa nos assegura: Deus sempre pode restaurar o corrompido. Deixe essa verdade permear sua casa hoje. Comece falando com ternura, gratidão e esperança. Seu lar merece essa bênção. Você já parou para sentir o peso invisível que paira no ar de uma casa onde as palavras duras se tornam rotina? Aquela tensão que os filhos captam antes de todos, que até os bichinhos parecem perceber? Santa Teresa de Ávila, em sua profunda sabedoria do castelo interior, nos alerta: sem o amor concreto ao próximo, aquele que resiste nas provações, na paciência diária e no perdão que custa, o caminho da alma para Deus se fecha. Porque amar a Deus e amar o irmão não são trilhas separadas, mas o mesmo fogo que aquece o coração. Pense nisso.
Quando o rancor começa a ecoar pelos cantos do lar, normalizado entre os adultos e absorvido pelas crianças, é a própria caridade que vai se esvaindo, como o ar puro que falta para a vida espiritual florescer. O ambiente pesa, o amor se retrai, e na brecha da ausência dele, as sombras ganham terreno. Já reparou como uma só frase carregada de ódio transforma o clima de um quarto? Algo se rompe no tecido sutil da harmonia, uma ferida que todos sentem, mesmo no silêncio. Os pequenos a percebem primeiro, e o lar, aos poucos, perde sua luz natural. O inimigo não precisa de tempestades grandiosas para se infiltrar na família. Basta que o ódio vire costume, que ninguém mais se espante com a aspereza das palavras. A primeira carta de João é cristalina. Quem diz amar a Deus, mas odeia o irmão, está mentindo. E uma casa construída sobre mentiras do coração tem suas janelas trancadas à graça divina, impedindo que a brisa do Espírito entre. E se eu te dissesse que o primeiro passo para mudar isso não é um gesto heróico, mas um olhar atento? Observe quantas vezes essa palavra amarga, ódio ou suas irmãs surge no seu dia, no que ouve ou diz. Sinta o rastro que ela deixa, no instante, uma hora depois, no dia seguinte. Santa Teresa nos convida à vigilância da alma, que nasce da percepção desperta. Vê-lo, nomeá-lo, reconhecê-lo como intruso, eis o alvorecer da libertação. Leve essa súplica de fé no peito. Onde eu semear amor, o ódio não terá lugar. Mas há uma palavra ainda mais sombria que se disfarça na raiva ou na dor: a maldição. Aquelas expressões que invocam ruína, fracasso, destruição sobre os outros, sobre si mesmo, sobre o lar. Que se dane essa casa, oxalá eu nunca tivesse nascido, tomara que te dê tudo errado. Muitos a proferem em silêncio, outros aos berros. Uns ferem os de fora, outros se flagelam por dentro, sem notar que treinam a alma contra o chamado do Evangelho. A tradição da Igreja sempre nos recordou: nossa boca foi feita para bendizer, para erguer orações, invocar o nome de Deus com ternura, semear ânimo e verdade. São Paulo, na carta aos Romanos, ordena com vigor: bendizei e não amaldiçois. Não é mero conselho, mas mandamento que reconhece o poder da língua sobre o destino da alma. Santa Teresa, em suas experiências íntimas, enfatizava a guarda dos lábios, pausar antes de falar, saber que cada sílaba ecoa no íntimo, ferindo quem a emite tanto quanto o alvo. Imagine um lar onde lamento e maldição dominam o diálogo. Tudo vira pretexto para desejar o pior, nada alegra, o cotidiano se torna campo de batalha. O mais doloroso é que os moradores, aos poucos, nem percebem o quanto isso afasta o coração da imagem de Deus. A amargura tece uma lição perversa e silenciosa. O mundo é só treva, nada merece gratidão, esperar o bem é ilusão. E aqui vai uma reflexão breve para elevar o espírito. Na elevação da Eucaristia, quando o sacerdote ergue o pão e o vinho transubstanciados, nossos corações se abrem em bênção suprema, contemplando o corpo e o sangue de Cristo. Que possamos aprender ali a elevar não maldições, mas louvores, transformando nossas casas em altares de graça, onde toda palavra bendiz e cura. Imagine o veneno sutil que se infiltra devagarinho no coração da sua casa, moldando não só o hoje, mas o amanhã dos seus filhos. E se eu te dissesse que há um antídoto simples, mas poderoso, inspirado na sabedoria de Santa Teresa de Ávila? Vamos mergulhar juntos nessa jornada espiritual, descobrindo como transformar palavras de trevas em sementes de luz para o seu lar. Essa repetição amarga, ano após ano, forja almas carregadas de sombras que acabam espalhando a mesma nuvem pelos seus próprios lares quando crescem. A maldição não para no agora, ela envenena o futuro.
Mas Santa Teresa nos aponta um caminho de graça que pede constância e coragem. Faça da sua boca um canal de bênçãos deliberadas, especialmente nos vales da vida. Quando a ira ferve, a dor da injustiça aperta o peito ou tudo desaba ao redor, pare um instante. Respire fundo, sinta aquele que mora em você, o Espírito de Deus, e escolha palavras que edifiquem, não que destruam. Nem sempre vai ser perfeito no primeiro intento, mas cada vitória sobre o impulso sombrio rouba espaço das trevas na sua alma. Você sente isso nas paredes do lar, no ar mais leve, nos rostos serenos dos seus. Leve essa fé no peito. Minha boca foi feita para abençoar, e com ela guardo a paz do meu lar. Agora, prepare o coração para a terceira palavra, tão traiçoeira quanto bela em sua disfarce de realismo cru, a desesperança, com suas ecos como não adianta, Deus me esqueceu, isso nunca muda, nossa família está perdida. O risco não está no grito inicial do sofrimento, que é humano e sagrado, mas quando ela vira o hino constante da casa, o filtro cinzento que todos acabam bebendo sem notar. Santa Teresa de Ávila atravessou noites escuras da alma, secas espirituais lancinantes, abandonos que ela confessa com dor viva no livro da vida. Não era santa de consolos perpétuos. Carregou o ferro do céu mudo, as preces que pareciam bater em muro. Mas nunca deixou essa noite virar lição permanente para o lar. Nunca ergueu a desesperança como bandeira, pois sabia, isso seria entregar ao inimigo o tesouro maior, a esperança. O Catecismo da Igreja Católica nos revela que a esperança é virtude teologal, dom divino a ser nutrido contra assaltos da dúvida. Quando o lar se habitua ao sussurro do sem saída, as crianças crescem crendo no impossível como norma, os adultos se rendem mutuamente, as janelas da alma se fecham. A oração vira rotina sem chama, o horizonte espiritual some e o mal medra ali onde ninguém mais aguarda a misericórdia do Senhor. E você, já parou para escutar se a voz da desesperança ecoa no seu teto? Não falo dos tropeços da vida, comuns a todos. Pergunto, há uma história fixa na sua casa, dizendo que certas feridas são eternas, que pessoas estão além do toque de Deus? Se sim, é hora de urgência espiritual. Santa Teresa nos lembra, a misericórdia do Senhor é nova cada manhã, como proclamam as lamentações de Jeremias. Nenhuma treva escapa ao seu amor. Comece renovando a língua da esperança. Diga esperança, onde outrora reinava o desânimo. Sinta o ar se transformar. Pense ainda na elevação da Eucaristia, aquele instante sublime na Santa Missa, quando o pão se ergue como o corpo de Cristo. É convite à esperança renovada. Mesmo no vale mais fundo, elevamos os olhos ao Senhor exposto, e Ele nos infunde luz para os lares áridos, transformando desesperos em confiança filial. A quarta palavra nos pega de surpresa, miúda e rotineira, sem o peso do ódio ou o breu da maldição. Todos a usamos sem maldade aparente, mas o veneno mora no coração que a solta e na dança constante que ela impõe ao convívio familiar. Imagine por um instante, e se o seu lar, esse refúgio sagrado onde o amor deveria florescer, estivesse sendo invadido por uma força sutil que transforma irmãos em adversários? Uma palavra inocente à primeira vista, mas que, quando repetida com egoísmo, corrói os laços mais profundos da família. Falo do meu dinheiro, meu tempo, meu espaço, minha vontade, minhas coisas. Quando esse meu vira o centro de tudo, a casa deixa de ser ninho de união e se torna arena de disputas, onde cada gesto é calculado como uma troca fria e a desconfiança reina.
Santa Teresa de Ávila, com sua sabedoria iluminada pelo Espírito, nos guia para o desapego interior. Não uma renúncia forçada das coisas externas, mas uma libertação do coração que reconhece: nada nos pertence de verdade. Somos apenas administradores dos dons de Deus, os bens materiais, o tempo precioso, os talentos, os afetos. Tudo isso Ele nos entrega para partilharmos com generosidade, não para guardarmos com ciúme feroz. No caminho de perfeição, ela revela que a alma presa às suas posses ou à própria teimosia se torna escrava do que abraça. E assim, numa família dominada pelo egoísmo, todos vivem acorrentados, incapazes de se doarem verdadeiramente, pois medem cada passo pelo ganância pessoal. Você já se sentiu um forasteiro no próprio lar? Como se a convivência fosse um comércio incessante, onde ninguém solta sua fatia por medo de perder? Esse é o veneno do meu desregrado. Ele nos muda em rivais, barganhamos os afetos, e o serviço, que brota do amor puro, vira motivo de mágoa, porque levamos a contabilidade de tudo. Mas a carta aos Filipenses nos corta com simplicidade divina. Não busqueis só os vossos interesses, mas também os dos outros. Não é chamada à tolice ou ao desprezo de si mesmo, mas um apelo para que o amor supere o cálculo, para que a generosidade seja a linguagem do lar em vez de reivindicações e posse. O antídoto? Cultivar com intenção o serviço desinteressado, a doação alegre e o agradecimento profundo. Aprenda a indagar: o que eu posso oferecer, em vez de o que me é devido. Descubra que mãos abertas atraem bênçãos abundantes, não por mágica, mas pela lei espiritual gravada por Deus em nós. Quem se dá, recebe multiplicado. Quem se abre, é preenchido. Quem serve, floresce interiormente. Santa Teresa viveu isso de forma radical em sua vida de consagração, testemunhando que a alma desapegada saboreia uma liberdade que nenhuma riqueza iguala. E aqui, permitam-me uma reflexão breve sobre a elevação da Eucaristia, esse momento sublime na Santa Missa em que o pão e o vinho se tornam corpo e sangue de Cristo. Ao contemplarmos a hóstia erguida, somos convidados a elevar também nosso coração, soltando o meu para nos unirmos a Ele em total entrega. Um mistério que nos ensina a partilhar a vida como Ele partilhou a sua, transformando nosso egoísmo em comunhão eucarística. Hoje, convido você. Olhe para o seu lar e escolha uma área onde o meu reina, talvez no tempo ou nos afetos. Um passo pequeno rumo à comunhão pode reverter o rumo de toda a família. Mas há outra palavra que fere ainda mais em silêncio, pois disfarça-se de verdade absoluta enquanto forja correntes invisíveis, pequena, mas arrasadora. Nunca. Sobretudo quando proferida por quem tem autoridade no lar, pais, cônjuges, líderes que as palavras ecoam no íntimo das almas. Você nunca vai mudar. Essa família nunca vai se acertar. Nunca te perdoarei. Aqui nunca haverá paz. Nunca confiarei em você. Não é a frustração passageira o mal, é o nunca como sentença final que tranca portas, rotula falhas atuais como destino eterno e ignora o toque transformador de Deus. Santa Teresa de Ávila, com paciência que ela via como dom celestial, compreendia a lentidão do caminho espiritual. As raízes do caráter se renovam devagar. Deus molda nossa argila com ternura infinita, desafiando nossa prece humana. Em seus escritos, alerta contra julgar a alma pelo hoje, sem deslumbrar o amanhã que o Senhor prepara. O inimigo, ao contrário, delira com essas condenações impiedosas. O nunca cela o futuro, sussurra que a graça é inútil, que o esforço é vão.
Quando um filho ouve dos pais, "Você nunca vai conseguir", essa palavra se crava como espinho duradouro. Quando o cônjuge decreta, "Nunca te perdoarei", ergue muralhas que envenenam não só o casal, mas o clima espiritual de toda a casa. Você já sentiu o peso de uma palavra que parece trancar todas as portas do seu lar, como um nunca que ecoa e sufoca a esperança? Imagine se, em vez de erguer muros com declarações definitivas de fracasso, você pudesse sussurrar a linguagem da misericórdia divina, aquela que brota fresca a cada alvorecer. As lamentações de Jeremias, nascidas no vale da angústia mais lancinante, proclamam com ousadia que as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs. Não a cada ano, não após méritos acumulados, mas a cada dia, como um presente gratuito do céu. Esse é o dialeto amoroso de Deus, em choque radical com nossos nunca humanos, que selam o coração e repelem a graça capaz de realizar o impossível. Querido amigo, convido você a um passo libertador. Expulse o nunca do seu vocabulário familiar. Não se trata de negar as feridas reais ou maquiar a dor com ilusões vazias. É preciso substituir o "isto nunca vai melhorar" por "ainda não vimos a ação de Deus". Troque o "isto não tem jeito" por "todavia o caminho se abrirá". E em vez de "nunca te perdoarei", diga "estou me esforçando para alcançar esse perdão com a ajuda do alto". Essas não são meras sílabas rearranjadas, elas desatam realidades celestiais. Santa Teresa de Ávila, com sua sabedoria mística, nos revela que Deus se expressa no ainda, no todavia, no justo agora. Quando sua casa aprende essa gramática da fé, portas outrora condenadas rangem e se entreabrem, convidando a brisa do Espírito. Mas vamos mais fundo, a raiz que Santa Teresa tanto escrutinava. As palavras revelam o que transborda do coração. Jesus o proclamou sem rodeios: "A boca fala do que o coração está cheio". Não são os lábios que envenenam o lar, mas o coração exausto, ferido, inchado de orgulho ou distante da oração autêntica. A casa adoece porque o coração adoece primeiro. As sílabas tóxicas só ecoam o que já se acumulava em silêncio interior. A cura, então, transcende uma mera asepsia verbal. Proibir termos ruins enquanto o poço interno segue contaminado é remédio paliativo. A verdadeira transformação clama pela conversão interior, esse giro profundo da alma que Santa Teresa tanto exortava, indo além de hábitos superficiais para purificar a nascente. Vigie os pensamentos, onde o mal semeia suas raízes traiçoeiras antes de frutificar na língua. Purifique a memória, recusando alimentar rancores antigos ou remexer cicatrizes passadas. Ordene os afetos, colocando Deus no ápice e os irmãos em Deus. E, sobretudo, reconcilie-se com o Senhor na oração fervorosa, nos sacramentos vivificantes e no encontro íntimo com sua presença. Aqui, permita-me uma reflexão breve sobre a elevação da Eucaristia. Naquele instante sagrado em que o sacerdote ergue o pão consagrado, nossos olhos se fixam no coração de Cristo exposto, renovando em nós a certeza de que nenhum nunca humano resiste ao seu sim eterno de salvação, elevando-nos da cinza à glória. Sente-se preso em ciclos de palavras destrutivas, reconhecendo o mal, mas impotente para romper? Santa Teresa compreendia essas almas acorrentadas e oferecia não técnicas humanas, mas a oração perseverante, o exame de consciência sincero e a docilidade ao Espírito Santo, que opera milagres além da nossa vontade. Em seu caminho de perfeição, ela assegura: quem persiste na oração, mesmo sem consolações iniciais, será transfigurado, não por método, mas pelo toque divino que regenera o impossível. Pense nos lares marcados por tormentas, discórdias e sombras densas. De repente,
um coração se rende, alguém se ajoelha em súplica honesta, confessa-se com humildade e retorna renovado. Esse fulgor interior de uma só alma basta para dissipar as trevas, alterando o clima espiritual da casa inteira. A renovação doméstica não exige unanimidade imediata, basta que um inicie, e esse pode ser você, agora mesmo. Se certas expressões semeiam escuridão, outras invocam a luz restauradora. Santa Teresa nos conduz a um léxico sanador que abre caminhos e acolhe a graça nos recantos mais escondidos do lar. Não falo de encantamentos ou recitações frias, mas de palavras enraizadas na fé viva. Fala de palavras que brotam de um coração voltado para Deus, carregando em si o seu amor para quem as ouve. Imagine, meu irmão, minha irmã, se no seu lar as expressões cotidianas se tornassem portais de graça, curando feridas invisíveis e convidando o céu a habitar ali. Que poder há no simples nome de Jesus, não gritado por impulso ou hábito vazio, mas invocado com fé viva, sabendo que ele vem, transforma, toca o que está quebrado com sua presença real e salvadora. Pense no perdão, esse tesouro que refaz os alicerces de uma casa. Não é um gesto frio para cumprir regra, mas um dom suplicado a Deus nas noites de luta, oferecido ao irmão como prova de que o Senhor restaura o que o pecado partiu. Santa Teresa nos ensina que perdoar não espera o sentimento certo, é escolha da alma, decisão corajosa de não dar vitória ao mal. Quando o perdão flui entre pais e filhos, maridos e esposas, o ar do lar muda. As paredes parecem exalar paz, e o espírito sopra livre, dissolvendo amarguras que nenhuma força humana alcança. E que dizer do obrigado, essa joia da alma que Santa Teresa ligaria à verdadeira saúde espiritual? Gratidão vai além da cortesia, é olhar a vida com olhos de fé, vendo Deus como origem de todo o bem, recusando que as sombras do sofrimento apaguem suas luzes. No Evangelho, Jesus dá graças antes dos milagrosos sinais, na multiplicação dos pães, antes de chamar Lázaro da morte. Ela não espera tempos perfeitos e rompe no vale de lágrimas como grito de confiança no Deus que age no oculto. Um lar onde o obrigado ecoa sincero e frequente, mantém as janelas do céu escancaradas, por onde desce a bênção abundante. A carta aos Colossenses nos exorta que a palavra de Cristo habite em nós com toda a sua riqueza. Que imagem santa! Quando a família se reúne para ler as Escrituras, orar juntas, mesmo que por instantes, invocar as promessas divinas nas tormentas, algo se ergue. Não de golpe, mas pedra sobre pedra, uma morada espiritual inabalável, ancorada no interior. Santa Teresa sussurraria: não blindes as portas contra o mundo, fortalece o coração da casa com essas palavras diárias. Agora, contemplemos um instante a elevação da Eucaristia, esse mistério sublime na Santa Missa, quando o sacerdote ergue o pão vivo e o vinho transubstanciado. Ali, sob véus humildes, o Rei do Universo se revela, convidando-nos a adorá-lo em silêncio reverente. Traga essa elevação para o seu lar, um olhar de fé para o Santíssimo no lar entronizado, e veja como ela purifica o ambiente, elevando corações a uma união sacrossanta com Cristo. Santa Teresa nos traça um caminho profundo para santificar o lar, não com rituais vazios, mas 4 passos entrelaçados, vividos com tenacidade para curar até as casas mais feridas. Comece pelo recolhimento, essa pérola da doutora do Carmelo, que no século XVI reformou ordens e fundou mosteiros, apesar da fragilidade do corpo. Quem vive disperso, reagindo por instinto bruto, sem pausa para Deus, solta palavras venenosas que depois machucam.
recolha-se, volte o olhar interior para o alto e o espírito filtrará sua voz. Siga com o exame de consciência, prática essencial que ela amava. Não precisa de rituais longos, basta a honestidade no silêncio do dia. Que palavras saíram da minha boca? Trouxeram amor, verdade, caridade ao outro? Ou espalharam ódio, maldição, egoísmo impiedoso? Não para se autoflagelar, mas para clamar: Senhor, corrige-me. É abrir as janelas da alma ao sopro fresco do Espírito Santo, que renova tudo. Não pare aí. Viva a caridade ativa, que Santa Teresa nunca isolava da oração profunda. Sem amor concreto ao próximo, sobretudo ao de casa, o mais próximo e às vezes o mais árduo, toda a espiritualidade é ilusão. Mude o tom numa briga iminente. Prefira agradecer a reclamar. Sorria onde o cansaço manda fechar o rosto. Esses atos tecem o manto da graça familiar, unindo o interior ao próximo num abraço divino. Você já parou para pensar no que transforma uma casa comum em um verdadeiro santuário de paz? Imagina se, no meio do burburinho diário, um simples gesto pudesse dissipar as sombras que pesam no ar. Vamos mergulhar juntos nessa graça que Santa Teresa de Ávila nos revela, um caminho de luz para os lares que anseiam pela presença de Deus. Comece optando por escutar com o coração antes de reagir com palavras afiadas. Escolha abençoar em vez de amaldiçoar, mesmo quando o ego ferve. Esses gestos humildes, quase invisíveis, são sementes de caridade viva que florescem no cotidiano. Aos poucos, eles purificam o ambiente espiritual da casa, criando um tesouro acumulado que cura feridas profundas. Ninguém aplaude essas vitórias silenciosas, mas Deus as contempla com ternura infinita, multiplicando sua força nos corações familiares. E o que sustenta tudo isso? A oração perseverante. Não aquela fria e rotineira, mas o encontro ardente com o Senhor, como Santa Teresa nos guia no castelo interior. Entrar no aposento mais secreto da alma, onde Ele mora e nos espera com braços abertos. Benza os cantos da casa com água benta e invocações do fundo do coração. Reze em família, nem que seja por instantes preciosos ao amanhecer ou ao anoitecer. Participe dos sacramentos com devoção fiel. Entronize a palavra de Deus no coração do lar, como um farol eterno. Aqui vai uma reflexão que enche a alma de reverência. Pense na elevação da Eucaristia durante a Santa Missa, aquele instante sagrado em que o pão se ergue como corpo de Cristo, unindo céu e terra em um mistério de amor. Leve essa elevação para casa. Ao erguer o coração em oração, convide Jesus a se elevar sobre as trevas do seu lar, transbordando graça que consome o mal e restaura a unidade familiar com seu fogo eucarístico. Peça ao Senhor que santifique as palavras trocadas ali, endireitando o torto, curando o machucado, preenchendo os vazios onde o inimigo ronda. Essa herança de Santa Teresa, a oração da fé, além dos sentimentos, é a arma invencível que edifica o lar sobre a rocha. Agora, recordemos aquelas 5 palavras que o mal sussurra para se infiltrar: ódio, maldição, desespero, meu no egoísmo cego, nunca em tom de acusação, mas como alertas. Elas não são magias vazias, revelam e avivam inclinações internas que abrem brechas à discórdia, à rigidez e à dúvida em Deus. Onde crescem, o clima espiritual azeda e todos sentem o peso, mesmo sem nomeá-lo. Mas Santa Teresa de Ávila nos aponta o cume da montanha: vigiar a alma com delicadeza, purificar a linguagem com mansidão, deixar que Cristo molde a casa, não as reações feridas do eu. Não é um fardo leve, a vida espiritual autêntica nunca o é, mas acessível a todo coração sincero. Comece hoje.
contenha uma sílaba venenosa, ofereça perdão imerecido aos olhos humanos, mas essencial aos de Deus. Pronuncie uma bênção nos corredores ao raiar o dia. Sussurre uma ave-maria na cozinha, preparando o pão para os amados. Onde a caridade rompe, o mal recua. Você está pronto para ser o pioneiro dessa revolução no seu lar? Não espere os outros mudarem, nem condições ideais. Seja como Santa Teresa, inicie com o que tem, onde pisa, clamando ao Senhor para completar o impossível. Deus, fiel e misericordioso, mais zeloso pela santidade da sua casa do que você imagina, toma esse grão de mostarda e o faz árvore frondosa. Assim nasce o lar sonhado, invocado com verdade, percorrido pelo perdão, ecoando gratidão, pronunciando Jesus com confiança ardente. Não perfeito, a perfeição é do céu, mas em peregrinação, luta, cai e se ergue, erra e implora misericórdia, escurece e acende a lâmpada da oração. Essa é a casa que Santa Teresa vislumbra para você. Como ecoa no livro de Josué palavras eternas, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que essa escolha brote em você hoje, se firme amanhã e se torne o pulsar mais íntimo do seu lar.